Irmãos, nesse momento nós vamos meditar na palavra de Deus. E quero convidar você a abrir sua Bíblia nesse momento. Você esteja acompanhando no Evangelho de Mateus, a leitura que faremos. Evangelho de Mateus, capítulo 24 e os versículos 3 a 14. Mateus 24, de 3 a 14. O título dessa mensagem, ou o tema dela, é Antes que venha o fim. Antes que venha o fim. Ministrei o ano passado, em plena pandemia também, um estudo bíblico. Foi bem um estudo, foi mais do que uma pregação, foi um estudo sobre o sermão profético, inclusive sobre esse tema aqui, sobre alguns aspectos que Jesus falou aqui. E agora eu faço em forma de mensagem, procurando ser mais objetivo, mas quebrando também o protocolo da mensagem, que geralmente a gente usa de 3, 4 pontos, não é? Principalmente batista, que gosta de 3 pontos, presbiteriano, 5 pontos, esses vão ser 10. E você não vai olhar o relógio, não é? Ainda bem que não tem nenhuma frente aqui, porque nós queremos apenas pontuar esses aspectos aí que Jesus declarou no sermão profético antes que venha o fim. Todas as vezes que ali no Oriente Médio, aquela guerra, não é? Entre palestinos e judeus, ela fica mais acirrada, porque de fato nunca parou, não é? Isso aí só um estudo depois à parte, para quem tiver interesse, a gente poder fazer, não é? Mas alguém está certo sim quando diz que nós precisamos não apenas orar por Jerusalém, mas estar de olho ali a tudo que acontece. Porque assim começam as afirmações, não é? Os prognósticos. Olha, o mundo vai acabar, Jesus vai voltar, é o fim, tal, princípio de dores. E aí a gente vai precisar voltar sempre para as Escrituras para ver o que é que a Bíblia diz, porque é o que nos interessa. Então vamos ler a partir do versículo 3, capítulo 24, 3 de Mateus. Acompanhem a leitura em sua Bíblia. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos irão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Antes que venha o fim, irmãos. Irmãos, esse episódio bíblico, aqui o sermão profético, não é? Que Jesus anunciou aqui aos seus discípulos, aos seus ouvintes, foi na última semana do ministério terreno dele. Ele estava na última semana antes de ser preso, ser condenado e ser crucificado. Naquela mesma semana seguinte, aconteceria a crucificação de Jesus. E a profecia, nós temos aqui pelo menos 3 formas de interpretar esse texto. A primeira é que essa profecia, aqui, ou esse texto, aplica-se aos judeus, e isso já se cumpriu. No ano 70, o general Tito, ele invadiu Jerusalém e queima e destrói Jerusalém, é chamada a queda de Jerusalém,
E dali acontece, para o bom estudante de história, e aqui nós temos alguns professores, a diáspora. Os judeus são espalhados por todo o mundo. Então, no entendimento, primeiro, alguém faz a interpretação de que isso aqui já ocorreu com os judeus. Há uma segunda interpretação, é que essa profecia se aplica à era da igreja. A igreja, a partir ali do livro de Atos até hoje, e até quando Jesus voltar. Por quê? Porque os judeus, eles não cumpriram, vamos dizer assim, cumpriram a missão, mas não entenderam a vinda do Messias, não é? Então, eles foram rejeitados nesse aspecto, e rejeitaram o Messias. Então, agora, esse texto aqui se aplica à igreja do Senhor. Essa é uma segunda interpretação. A terceira e última, pelo menos, interpretação mais conhecidas, é de que esse texto aqui se aplica tanto aos judeus, a Israel, quanto também à igreja. Ou seja, aconteceram já algumas coisas que nós lemos aqui, de fato, historicamente, e outras, elas irão acontecer e estão relacionadas não apenas aos judeus, mas relacionadas à igreja também. Essa terceira linha de interpretação é a que nós abraçamos. Eu particularmente creio nisso aqui. Vejo argumentos bíblicos e históricos para podermos abraçar essa corrente, tá certo? Já ocorreu, já aconteceu com judeus, e irá inclusive acontecer também com judeus, e acontecerá também com a igreja. Irmãos, o primeiro aspecto, ou o primeiro sinal, antes que venha o fim, é dos falsos cristos. Falsos cristos, isso está muito presente aí nos versículos 4 e 5 que nós lemos. Jesus menciona aqui a primeira onda de enganos dos tempos finais. A sedução a nível político, ideológico e religioso. Note que há aí essa junção desses aspectos, político, ideológico e religioso, preparando esse cenário para a vinda dos falsos cristos. Eu quero, inclusive, lembrar a você que antes mesmo da vinda de Jesus à terra, de Jesus nascer, como havia uma profecia de que o Messias viria, não é de nos enganarmos ou de nós nos surpreendermos até que alguém antes de Cristo já dizia que era o Messias. Já vinham pessoas dizendo que era o Messias antes do nascimento de Cristo. Erroneamente aqui, irmãos, alguns entendem que anticristo é aquele apenas que faz oposição a Cristo. É correto, ele faz oposição a Cristo, mas também ele se parecerá com Cristo. É um anticristo que vem, inclusive, com uma capa, e depois é que ele mostra as garras. Falsos cristos. É o primeiro aspecto, antes que aconteça o fim, que nós vamos ver em profusão daqui para frente. Eu não estou falando de figuras que às vezes a mídia dá tanta abertura, até virou cômico já, tá certo? Até virou, e eu não quero nem citar o nome dele aqui, mas já virou cômico aquela figura que diz que é o Cristo. Não, não é daquele tipo não. Aquele nós já sabemos que não é. É alguém que virá, irmãos, para o judeu, inclusive, dentro de uma interpretação, virá com qualidades assim fenomenais para poder criar situações para que, inclusive, o próprio povo judeu diga, agora esse aí é o Messias. Então, falsos cristos. Segundo sinal, ou segundo aspecto, antes que venha o fim, são as guerras e rumores de guerras. O versículo 6 demonstra muito bem isso. A primeira, irmãos, e a segunda grande guerra mundial, grandes guerras mundiais, elas aconteceram porque não houve nada semelhante, irmãos, na história da humanidade antes da primeira e da segunda grande guerra mundial. Não houve nada semelhante. É claro que desde o mundo é mundo, desde que o homem é homem, há conflitos, você entendeu? Desde que um irmão chamado Caim tentou contra o seu irmão Abel, a partir dali houve guerra no mundo. Em algum local do mundo houve guerra, mas não nessas proporções que a primeira e principalmente a segunda guerra mundial ela trouxe à humanidade. Ambas foram devastadoras. A Primeira Guerra Mundial, irmãos, ceifou a vida de 10 milhões de pessoas. É muita gente.
A Segunda Guerra Mundial custou a vida de cerca de 55 milhões de pessoas. Só judeus no Holocausto, mais de 6 milhões de judeus. Então, guerras e rumores de guerras é um sinal que nós estamos vendo, estamos vendo e vamos ver mais ainda antes que venha o fim. Mas há um terceiro sinal antes que venha o fim, que é a fome. O versículo 7 deixa isso bem claro. Caos na agricultura, irmão, será um primeiro momento. Porque nós sabemos que o alimento vem de onde? Ele vem do campo, não é? Nessa pandemia eu tenho ouvido rádio e assim a parte do campo, da produção de campo, ela enfrentou a crise aí diferente dos pequenos empresários que fecharam. Só em São Paulo, quantas empresas tiveram que fechar? Os que mantêm, e aqui nós temos alguns irmãos que têm um negócio pequeno, que dificuldade os irmãos estão tendo, eu imagino, para se manterem. Mas haverá o caos, para haver fome haverá o caos na agricultura. Não terá alimento vindo do campo, não é? Não terá. E a cidade, nós vamos ter dificuldades. Por quê? Porque haverá escassez de alimentos. E o preço, e se você já está achando alto, porque há um ano atrás é um absurdo como algumas coisas dobraram de preço. Dobraram de preço. Você pode fazer uma análise de alguns produtos que aumentaram demais em um ano de pandemia. Mas perto do fim, ou antes que venha o fim, isso, irmão, será um verdadeiro caos devido à escassez de alimentos. E o preço será muito alto. A fome se alastrando no mundo. Os irmãos não imaginam, mas existem hoje milhões de pessoas. Pastor, que é isso? Milhões. Vá pesquisar lá, que você vai encontrar milhões de pessoas no relatório, não apenas da ONU, mas de outras organizações, que elas estão dormindo agora, vão dormir essa noite, mais uma vez, com fome. Elas vão dormir com fome. A fome se alastrando. Quando a gente vê um continente africano como esse, com tantas riquezas, irmãos, minerais, naturais, mas um continente sofrido. E ainda mais, tem gente que faz a interpretação errada, espiritualizando, dizendo que ali é uma maldição. Meu Deus do céu, que país que sofreu uma opressão grande de países desenvolvidos. Mas eu também não descarto o aspecto também espiritual da coisa, porque acontece lá, acontece aqui no Brasil. São povos, acontece na Europa, são povos que estão deixando de adorar o Cristo para se amarrarem com crenças vãs. E isso também há um reflexo claro. Mas é claro que é um reflexo em questões sociais e econômicas, irmãos. A fome se alastrará. Quarto aspecto, antes que venha o fim, doenças. As proliferações das doenças aumentam cada vez mais o índice de mortandade ou de mortalidade no mundo. Nós temos visto agora um vírus invisível aqui se alastrando no mundo e pessoas que já estão tendo as sequelas, que nós já estamos como pastor lidando com isso, com medo de sair de casa, com medo de tocar em alguma coisa, com medo de vir à igreja, com medo de sair de dentro de casa, com medo de fazer qualquer coisa. Por quê? Porque ele veio, de fato, matando, irmãos. Embora estranho para nós, em alguns organismos, nada, quase, mas em outros levando irmãos nossos, levando gente querida. Mas não apenas esse, outros. Inclusive, a cardiopatia, a gente tem que pesquisar, porque não é minha área, viu, profissionais de saúde, mas a gente não tem como não falar aqui. A cardiopatia isquêmica e o acidente vascular cerebral são os maiores causadores de mortes no mundo, sendo responsáveis por um total de 15,2 milhões de óbitos hoje no mundo. Cardiopatia isquêmica e o acidente vascular, o chamado AVC. Essas doenças elas têm permanecido como os principais causadores de morte ou causas de morte global nos últimos 15 anos. Doenças. Mas há um quinto sinal antes que venha o fim: terremotos. Mateus 24:7. Anualmente, irmãos,
ocorrem cerca de 300 mil tremores em todo o planeta. Anualmente, cerca de 300 mil tremores. Eu lembro, e já disse aqui e reitero, eu estudava geografia anos atrás no Ateneu Sergipense, e os meus professores, vê se você não ouviu isso, diziam: o Brasil não tem terremoto, porque o relevo daqui, aí dava toda a explicação, né, científica da coisa. Aqui no interior do estado, tremeu terra. Aqui no sertão, tremeu terra. Tremores consideráveis. E o povo ficou com medo. E abalou algumas estruturas. Imagina ocorrendo aqui em Aracaju, não é? Mas, irmãos, no século 21, esse século que nós estamos com 20 e 21 anos, que nós entramos aqui, já ocorreram mais de 500 mil vítimas. Ele já fez mais de 500 mil vítimas com terremotos. Só na Indonésia, 200 mil pessoas. Terremotos. Mas há um sexto sinal antes que venha o fim: perseguição aos cristãos. Perseguição aos cristãos. Eu sei que alguém pergunta e comenta sobre a chamada perseguição ideológica, não é? Que sempre existiu. Aliás, o povo de Deus, eu quero lembrar a você que é um povo perseguido desde lá do Antigo Testamento. Pode notar isso. É um povo perseguido, sofrido. Muitas vezes nós não temos a linguagem do mundo. Quando as pessoas nos veem e às vezes nos ouvem, elas olham de cima para baixo assim e fazem uma leitura equivocada do que é cristão, até porque algumas vezes nós cooperamos, infelizmente, para que isso ocorra. Mas é uma perseguição hoje que não é nos bastidores, não é velada, ela é aberta em alguns países. Aqui em Sergipe, se você fosse em Nossa Senhora das Dores, como eu tive o privilégio de pregar ali, e ir para um cemitério, chamado Cemitério dos Crentes, porque em 1937, um líder religioso, quando a Igreja Batista ali entrou, porque a Assembleia de Deus só veio depois, e nós somos a primeira igreja evangélica a entrarmos ali, sofremos perseguição, a igreja foi queimada. A igreja foi apedrejada, e os irmãos, e eu falei com uma irmã já idosa, mas lúcida, ela dizendo: meu filho, nós tínhamos que cultuar nas malhadas, nós tínhamos que fazer o culto lá nas mangueiras, onde o gado dorme, porque aqui na cidade até que veio alguém, um juiz de direito, e procurou fazer justiça, porque era direito nosso, de cultuarmos. Perseguição. Esses irmãos, em 1937, se você vai ler a ata daqui da igreja de 1937, de abril de 1937, você vai ver a família Linhares, de Elda Linhares, de Elias Linhares, da irmã Neuda Linhares, alguns dessa família vindo de Dores para cá e tornando-se membros aqui da PIBA. Perseguição. Os 10 países que mais perseguem cristãos em 2020, Portas Abertas colocou, e cada ano, e esse ano agora, nós vamos ter no final desse mês, né, de manhã, algo voltado para a família, no final de semana desse mês de maio, mas à noite queremos fazer aqui o DIP, o Domingo da Igreja Perseguida, se Deus permitir, com a juventude à frente desse culto. E aí vocês vão ver a lista de 2021, que Portas Abertas já tem. Mas essa de 2020, os países que mais perseguem cristãos, que impedem, que muitas vezes até matam os cristãos. Coreia do Norte, aí ela está em ordem de grau de perseguição. Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Líbia, Paquistão, Eritreia, Sudão, Iêmen, Irã e Índia. Índia. Juntamente com esses, os 10 que mais perseguem cristãos. Mas há um sétimo sinal, irmãos, antes que venha o fim, são chamados escândalos. Escândalos. Versículo 10 está muito claro, quando diz: nesse tempo muitos serão escandalizados. E se serão escandalizados é porque haverá o quê? Escândalos. Serão escandalizados. Aqui também a ideia, em algumas versões, é: muitos abandonarão.
abandonarão. O escândalo provocará abandono. E em outra versão diz, muitos me abandonarão. Jesus mesmo dizendo, muitos me abandonarão por causa dos escândalos. E trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Irmãos, escândalos. Os escândalos, alguém já disse que são inevitáveis. Eles são evitáveis. Mas a própria palavra diz que aquilo que é encoberto, que alguém pensa que está encoberto, virá à plena luz, como um tumor, muitas vezes, para mostrar a podridão que está por baixo de alguém, ou de uma vida, ou de uma igreja, ou de quem queira, muitas vezes, ser o provocador de escândalos. Escândalos. Nós notamos, irmãos, que é um sinal que prenuncia, antes que venha o fim. Mas há um oitavo sinal, heresias. No versículo 11 diz, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, irmãos. As heresias, os ensinos errados. Se existem falsos profetas, é porque tem as heresias, os ensinos enganosos. E eles vão entrando, às vezes, na igreja. E eles vão entrando, e eles vão entrando. Não se trata, como eu disse em outro momento, de alguém que não tem entendimento, às vezes, e fala coisas que não são verdades bíblicas. Mas há um propósito, como eu disse de manhã, na heresia. E a heresia, como eu já disse, é pior do que a apostasia. Porque a apostasia, o grupo sai, a pessoa sai da igreja. E a Escritura diz que saíram de nós porque não era nosso. Não é? Mas a heresia não, a heresia ela faz questão de se arraigar pela igreja, pelos ensinos errados, e a igreja depois paga um preço enorme. Por isso que nós precisamos do dom do discernimento. Tem gente aí pedindo tantos dons, não é? Peça mesmo. Agora, peça o dom de discernimento, peçamos nós o dom de discernimento, para nós entendermos, irmãos, claramente o que é errado, muitas vezes. O que a gente ouve que é errado da Escritura. Alguém, às vezes, falando e a gente possa diferenciar que aquela palavra ali não tem base nas Escrituras. Heresias. Mas há um nono e penúltimo sinal, antes que venha o fim, que é a multiplicação da iniquidade. Multiplicação. Multiplicação. Não é nem a adição, é a multiplicação. Uma progressão tal, como diz o versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Irmãos, pecado em suas variadas formas. Iniquidade aqui é sentido de pecado, de erro, de transgressão. Corrupção, como nós temos visto. Não apenas aqui no Brasil, mas fora também em outros países. Crescimento da miséria social, pornografia em todas as formas de banalização sexual. Hoje os sites, a gente diz isso com tanto desprazer, mas os sites que são hoje mais acessados não são os sites de pesquisa, não são os sites de cultura, não são os sites de música, não são. São sites pornográficos. Violência nas ruas, e para que não bastasse apenas nas ruas, elas estão também nos lares, nas casas, dentro de casa. A chamada violência doméstica. O individualismo e aí tantas outras formas de iniquidade. A multiplicação da iniquidade. Mas há um último sinal, irmãos, e esse maravilhoso, glorioso, esplendoroso. Ô Senhor, seria só tragédia se não houvesse esse. O 10º, o evangelho será pregado em todo o mundo. É o cumprimento da grande comissão que nós ouvimos ali. O evangelho será pregado em todo o mundo. Eu particularmente creio no cumprimento da grande comissão, e você deve crer também, meu irmão. Porque o texto diz, no versículo 14, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O fim virá quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo. Note bem, não é todo mundo converter-se ao evangelho, não. Mas é o evangelho ser proclamado em todo o mundo. Nós vimos ali povos não alcançados. Hoje eles são
em grande quantidade, mas o Evangelho está chegando. O Evangelho está chegando. Alguém que dizia que a internet era do diabo, olha a gente usando ela aqui. Aliás, ninguém daqui disse não, eu nunca ouvi. Mas eu vi pastores, alguns dizendo, é coisa do cão, é coisa do diabo. Olha a gente usando aqui. Olha a internet, na rede mundial de computadores, chegando, assim como o rádio chegava. Há pessoas que estão lá distantes. E o Evangelho do Reino será pregado a toda criatura. Há hoje um desafio missional, sabe qual é? Nós temos as missões transculturais. Não tem Bíblia na língua de algumas culturas. A tradição é oral. É um desafio para aqueles que trabalham com a parte de tradução das Escrituras, poder falar que Jesus é o pão da vida numa comunidade que não tem pão. Então eles têm que colocar algo que tenha lá, que é essencial, que fique no lugar de pão. Mas assim, o importante é que o povo não alcançado venha a ser alcançado pela palavra. Não pode, irmãos, nada não pode barrar a marcha do Evangelho. Esse Evangelho será pregado sim a toda criatura. E nós não devemos olhar só para nós aqui na primeira igreja, aqui na Rua Lagarto 646. A igreja que olha só para si mesma e não tem uma visão de mundo, ela não vai e faz a leitura do mundo, ela fica em si mesmada. E ela está, inclusive, em crise. Ela, se não brincar, ela perde o sentido missional dela. E deixa de ser igreja sem saber. Então, o Evangelho será pregado em todo o mundo. E nós podemos dizer, antes que venha o fim, todos nós aqui, podemos dizer e cantar. Dizer, Senhor, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos dizer juntos? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus seja engrandecido e louvado. Antes que venha o fim, esses sinais certamente se cumprirão. Amém? Cantemos, vamos cantar em pé esse maravilhoso cântico e no final encerraremos com oração e bênção. Estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando. Deus reunido com seu povo, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, assim cremos, Deus, contigo estaremos para todos sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, tu és Filho, Mestre, ó vem, Senhor
Jesus, Maranata, Cristo, o Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Senhor, Tu és digno de todo louvor, o Senhor está sentado no trono. As coisas não acontecem por acaso, nós não estamos à deriva no mundo, o Senhor tem o controle do mundo em Tuas mãos. Antes que venha o fim, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, batiza-nos com um poderoso e genuíno avivamento, para que a igreja possa vibrar e possa propagar em alto e bom som e com vida o Teu Evangelho, Senhor. Ó Deus, dá-nos um avivamento que venha trazendo conserto, restauração de vida, arrependimento, quebrantamento. Venha, ó Deus, quebrando as estruturas doentias do nosso coração. Dá-nos um avivamento, Senhor, para que nós possamos usufruir a bênção de podermos ser canal cada vez mais e melhor, de sermos canal de bênção para o outro. Ó Deus, batiza-nos, inunda-nos com um avivamento vindo do trono da graça, para que nós possamos ser igreja de fato, para que nós possamos deixar as questões pequenas em nome de Jesus de lado, e nós possamos nos focar no trono da graça, libertando vida, salvando vida, sendo instrumento de cura e libertação para vidas. Ó Deus, dá-nos um avivamento antes que venha o fim, para que nós possamos, ó Deus, ver irmãos que estão frios, apáticos, indiferentes na fé, cabisbaixos, tristonhos. Ó Deus, dá-nos um avivamento, batiza-nos com o Teu Espírito Santo, dando-nos um avivamento cheio de graça, enchimento do Teu Espírito Santo, e que o amor de Deus o Pai, a graça de Cristo Jesus o Filho, as doces e poderosas consolações e o poder do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e sempre, e podemos dizer amém, Senhor, amém, Senhor Jesus.